Eu estou aqui para dar o testemunho o quanto Deus foi grandioso na minha vida lá no hospital. E agradecer a oração de todos, que foi muito importante para a minha cura. Eu fui internado dia 3 de março, dia 10. Ela é melhor de data do que eu, tá? Dia 10 de março. Eu estava com 25% do pulmão tomado, né? E com 10 dias de internação, a minha esposa me acompanhou lá dentro até o 8º dia. Aí o hospital encheu e ela foi convidada a se retirar. E no 10º dia eu fui entubado, porque meu pulmão chegou a 90%, foi afetado pelo Covid. Então eu estava fazendo 4 horas de VNI, que é ventilação não invasiva. Essa máquina, ela evitou que muita gente seja entubada, mas o meu não teve jeito. Então no 10º dia eu fui fazer a VNI. Quando acabou, eu estava na maca, eles passaram reto no meu quarto. Quando passou reto, eu falei, não é um bom sinal. E eles me levaram para a sala onde estavam os entubados. E aí o doutor lá, o médico, pediu para mim ficar de bruço numa maca. Eles não iam me entubar naquele dia. Eu consegui ficar uns 15 minutos só de bruço. Aí eu virei de lado, eles me pediram, falou, senhor Wellington, o senhor tem que ficar de bruço. Eu falei, eu não consigo. E eu pedi para chamar o médico. Eu estava com muita dor interna e muito cansado. E a hora que antes que o médico chegar nesse intervalo que eu pedi para ele vir, eu fiz a seguinte oração. Falei, Senhor, eu entrego minha vida a Ti, porque eu sabia que eu ia ser entubado, né? Eu ia conversar com o médico, eu sabia que eu ia ser entubado. Então eu falei, eu entrego minha vida a Ti, mas se o Senhor puder ouvir a minha vontade, eu gostaria de voltar para casa, porque eu tenho filhos pequenos, tenho neto e tenho minha esposa que depende muito de mim, mas que a sua vontade prevaleça em minha vida. E eu acabei de orar, o médico entrou na sala, e ele veio conversar comigo, veio me falar da intubação, ele veio falar de um modo mais leve, né? E aí eu falei para ele, antes dele terminar, eu falei, doutor, o senhor está falando de intubar, né? Ele falou, Eu falei, se o tratamento é esse, me entuba, eu não tenho para onde ir. Se o caminho é esse, me entuba. E ele saiu. E quando ele saiu, eu ainda pensei, falei, ele não vai me entubar, né? Que no meu pensamento, eu queria acabar com aquele sofrimento que eu estava passando. Eu pensei, eu entubo, se eu acordar, o sofrimento acabou. Se eu não acordar, eu fui para a glória, amém. E naquele momento eu estava numa paz imensa, né? Que eu tinha feito a oração para Deus e Deus me deu essa paz. E a enfermeira veio falar comigo. Ela falou, senhor Wellington, o senhor é novo, o senhor volta. Aí ela me mostrou até um rapaz que estava do lado. Ele falou, ele também é novo, daqui uns dias ela vai tirar a sedação dele, ele também volta e você vai voltar também. E aí eu acho que ela aplicou a sedação e eu apaguei. Nesses 19 dias que eu fiquei entre o tubo e sedado, foi 9 dias entubado e 10 dias sedado. O corpo da gente para, mas a mente não para. E eu entrei em muitas histórias que sempre no final tinha morte. E a pressão psicológica é muito grande. Eu não sei se com as outras pessoas acontece, mas assim, comigo foi dessa forma. Só que assim, muita gente naquele caminho da morte. Só que a hora que chegava a minha vez, vinha uma pessoa por trás de mim, me abraçava e me tirava daquela situação. E eu já entrava em outra história.
A única hora que eu tive paz desses momentos que eu estava apagado foi quando eu acordei num jardim. Ele era bem bonito, uma sensação que aqui na terra eu nunca tive, uma paz imensa, um refrigério, e tinha um caminho onde tinha crianças correndo, brincando, e casais. E eu estava numa cadeira de roda. A Adriana, minha esposa, saiu de trás da cadeira de roda e falou assim: você está acordando de 5 dias de intubação. E nesse momento que ela falou isso, eu já apaguei novamente e entrei para essas histórias turbulentas. E assim foi, eu não sei quanto tempo isso levou, até que eu acordei. No dia que eu acordei, eu arranquei a sonda, arranquei tudo, me amarraram para mim não arrancar. E no outro dia que eu estava melhor, eles me desamarraram, eu já estava mais calmo e foi tranquilo. E aí começou, o Covid já tinha acabado, porém tinha feito um estrago muito grande no meu pulmão. E eles começaram a tentar fazer com que eu respirasse sozinho, que até então eu estava na ventilação mecânica e quase no último, né, para mim poder respirar. E eles ficaram 8 dias, mais ou menos, de 8 a 9 dias, tentando fazer o meu pulmão funcionar sozinho. E nesses dias, quando minha esposa ia lá para receber notícias minhas, a notícia era que eles já tinham feito todos os recursos que eles tinham e meu pulmão não voltava. Então, perante o homem, tinha acabado todos os recursos, mas que eles não iriam desistir de mim, porque eu ainda respirava. E meu estado clínico, tirando o pulmão, era bom, pressão boa, diabetes, o rim funcionando normal, só o pulmão, e me deu trombose na perna também. Então, o que acontece? Um dia eu estava deitado lá na parte da tarde, e eu falei assim: Senhor, isso vai acabar quando? Que eu estou cansado. Mas eu nunca questionei Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque Deus sabe de todas as coisas, e o que eu tenho que passar, seja bom, seja ruim, é eu que vou passar. Então eu entendia que aquilo era um processo, e nunca passou pela minha cabeça que eu ia falecer, lá nessa situação. Eu sabia que eu estava grave, porque eu estava na UTI, mas sempre com um pensamento positivo, que eu iria embora para casa. Então eu falei isso e orei, falei: Senhor, o Senhor curou o servo do centurião de longe, né? Basta que o senhor falou uma palavra e ele foi curado, que eu lembrei da passagem do centurião, né? E eu falei: basta um estalar de dedo seu e eu também serei curado. E eu creio nisso, Senhor. E a Bíblia diz que quando a gente entrega para Deus, descansar no Senhor. E eu fiz essa oração e fiquei em paz. Aí no outro dia cedo, eu fiz essa oração à tarde. No outro dia cedo, a troca de plantão lá é mais ou menos 7h30. Eles começam a entrar no quarto de 8 a 8h30. Quando foi 7 horas da manhã, o responsável pela fisioterapia lá do hospital entrou no quarto. E ele falou: eu vou fazer um procedimento em você. E ele até usou um termo aqui que eu não vou usar, né, que a gente até ficou amigo lá. Ele estava fazendo o discipulado com o pastor. E ele pôs um cano aqui na tráquea e um na minha boca, e ligou o aparelho no último, o ventilador. Aí ele falou: você respira fundo, você vai tossir bastante, mas é assim mesmo. E eu comecei a respirar e tossir. Aí ele falou: vou ali tomar café e eu já volto.
Esse intervalo que ele foi tomar café e voltou foi um prazo aí de uns 20 minutos. E ele voltou junto com o doutor, que é o responsável pela ala do Covid lá. Aí ele explicou para o doutor o que estava fazendo. O doutor foi embora e ele tirou o aparelho. Eu ainda não saía som da minha boca, eu falava, mas ele, porque aqui estava aberto a tráquea, e ele lia os meus lábios, né? Aí ele falou: Hélio, como é que você está? Eu falei: doutor, eu estou respirando sozinho. Eu nunca tive tão bem igual esse momento agora. Aí a minha ventilação na máscara estava em 15 litros, ele baixou para 2. Falou: como é que você está? Eu falei: estou respirando bem. Aí ele falou assim: eu vou te deixar assim até de tarde, e de tarde eu venho fazer outro procedimento desse. E o físio que está de plantão vai ficar passando aqui, porque se você tiver uma intercorrência, nós precisamos aumentar a ventilação do aparelho. Porque quem é responsável pela respiração são os fisioterapeutas, né? Eles que entubam, o médico entuba, mas com acompanhamento deles, né? E aí assim foi, eu fiquei respirando bem, tranquilo, melhorei. Aí de tarde ele voltou: Wellington, como é que você está? Eu falei: estou do mesmo jeito que você me deixou cedo. Bem, ele falou: então não vou mexer com você. Aí ele me explicou o procedimento. Ele falou: se você não tiver nenhuma intercorrência, amanhã nós vamos pôr a tráqueo de ferro, você fica mais um dia na UTI, nós vamos tampar a tráqueo, você vai para a SEMI, fica mais um dia, e nós vamos pôr você no quarto, você fica mais 3 a 4 dias no quarto e vai para sua casa. E assim foi feito esse mesmo procedimento e nós viemos embora. Então, assim, a conclusão: eles estavam 8 dias se batendo para que meu pulmão voltasse a funcionar. Eu orei naquela tarde, não fiquei esperando que Jesus fizesse a minha vontade e me curasse, porque foi espontâneo eu entregar para o Senhor, que a vontade dele fosse feita na minha vida. Mas graças a Deus, tanto na hora do tubo, quanto nessa oração do pulmão, Jesus me atendeu. Então assim, eles estavam, igual eu falei, estavam se batendo 8 dias para que meu pulmão voltasse, e no outro dia eles entraram no meu quarto e resolveram minha situação em 20 minutos. Um procedimento pelo qual nós conversamos, foi a primeira vez que ele fez. Então Deus usou ele como instrumento para me curar. E eu posso falar para vocês que Jesus fez um milagre na minha vida. Minha fé, igual eu falo para a Adriana, essa internação, essa doença que eu peguei foi ruim, mas ao mesmo tempo foi bom. Eu saí do hospital com a fé muito maior do que eu entrei, dando valor nas coisas pequenas que antes eu não dava. Hoje, eu sempre cuidei bem da minha família. Hoje eu cuido mais, que eu acho que o bem mais precioso que nós temos aqui na terra são nossas famílias. Agradeço a todos a oração que a igreja sempre me abraçou aqui nos momentos difíceis e nos momentos felizes. E essa oração de vocês foi muito importante. Família do Toninho, família do Rodrigo, me deu um suporte para minha esposa aqui fora, porque ela também não foi fácil para ela, e eles deram uma ajuda assim que foi essencial. Então eu sou grato, muito grato a eles e a todos. E é isso, irmãos, tenham fé, não deixem de acreditar nunca no Senhor. As orações da gente não são em vão. Se Ele não atender, é porque a vontade dEle não é essa. Mas creia, ore, persevere, porque eu sou prova viva que o Jesus faz milagre e nos atende.
basta que possamos, assim, fazer também a vontade de Deus. Tá? E é isso que eu tenho para dizer. Nunca perca a fé.